Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Para você que ainda não me conhece, eu sou seu irmão em Cristo, presbítero Marcos Souza, e hoje estamos dando continuidade à nossa leitura bíblica. Meus irmãos, depois desse puxão de orelha violento que Jesus deu nos escribas e fariseus no capítulo 23 que a gente acabou de ler, que cabe perfeitamente a todas as coisas que estão acontecendo no meio cristão hoje, se você perdeu, vale muito a pena você conferir, viu? E agora, nesse capítulo 24, é pura escatologia bíblica, aonde Jesus vai dizer o futuro de todas as coisas, o que aconteceria com Israel e com a igreja naquela época, nos tempos de hoje e também o que acontecerá no futuro. Olha, tá cada capítulo um melhor que o outro, não é verdade? Mas antes da gente começarmos, não esqueça, hein? Já deixa aí aquele like, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito e não esqueça de ativar o sininho de notificação. É tudo muito rápido de fazer. Dá só uma olhada. Basta você clicar aqui ó, em inscrever-se. O de cima não, que o de cima é o patrocinador, correto? Você vai clicar aqui ó, em inscrever-se, está inscrito. Aí você clica novamente e você vai aqui ó, em todas. Pronto, o seu sininho já vai ficar ativado. Aqui também você deixa aí o seu like, que nos ajuda muito. E aqui você deixa um comentário. Deixe pelo menos um amém aí, que já nos ajuda bastante. Feito o seu comentário, aqui você pode compartilhar. Clica em compartilhar. Você pode mandar para qualquer um dos seus contatos, tanto do WhatsApp, Facebook, Instagram, ok? Faça isso agora, não deixe para depois não, porque senão você acaba esquecendo. E esses 40 segundos que você vai perder fazendo tudo isso, você vai nos ajudar muito a fazer com que o canal cresça e que esse vídeo venha chegar a mais pessoas. Para você não vai custar nada, mas para nós vai valer muito. E se por acaso você não sabe com quem você vai compartilhar esse vídeo, eu vou te dar uma dica. Abre aí a sua agenda, os seus contatos e vai rolando. O primeiro que te chamar a atenção ou o primeiro que parar, você envia e deixa com que o Espírito Santo faça o restante da obra. Eu tenho certeza que depois essa pessoa vai te agradecer. Então chega de enrolação e bora para a leitura. Vem comigo. Mateus capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Meus irmãos, isso incrivelmente aconteceu no ano 70 depois de Cristo, ou seja, 40 anos depois da morte de Jesus, onde o imperador romano, liderado pelo imperador Tito, devastou e destruiu Jerusalém e também o templo, que era uma das coisas mais preciosas que os judeus tinham. Por isso, até hoje, eles oram e choram diante do tal chamado Muro das Lamentações, que é a única parede do templo que ficou de pé. E como se isso não bastasse, ainda houve a diáspora, que é a dispensação do povo judeu, ou seja, todos eles foram expulsos da sua terra natal e espalhados pelo mundo inteiro. Versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão essas coisas? E qual sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? A partir daqui, meus irmãos, é bom a gente prestar bastante atenção, porque os discípulos fizeram 3 perguntas importantes para Jesus. A primeira seria de quando aconteceria a destruição do templo, que Jesus acabou de dizer. A segunda é quando ocorreria a segunda vinda de Jesus. E a terceira pergunta é quando ocorreria a consumação dos séculos. Versículo 4. Ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Aqui, meus irmãos, Jesus já está se referindo sobre a grande tribulação que virá sobre todo o mundo. E quando Jesus fala sobre o princípio das dores, ele está fazendo um comparativo com uma mulher grávida que está prestes a ganhar à luz, onde as contrações começam a vir gradativamente e vão aumentando até o nascimento da criança, que aí simboliza o início
da grande tribulação. Versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Muitos teólogos defendem que Mateus capítulo 24 não cabe à igreja, mas somente para os judeus. Porém, o que Jesus está explicando aqui é que muitos serão atribulados e sofrerão até morte por causa do nome de Jesus, ou seja, pessoas que seguem a Jesus. Então nós entendemos que todo aquele que aceita a Cristo como Salvador, sendo ele judeu ou não, ele passa a ser um cristão, ele passa a fazer parte da igreja. Então isso significa que isso que Jesus está falando é para a igreja. Versículo 10. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Veja aí, meus irmãos, que por causa das falsas profecias, muitos serão enganados e acabarão se desviando da igreja. Será que essas coisas já estão acontecendo nos dias de hoje? E é por esse motivo que você precisa ler e entender a Bíblia, para que você não seja esses que serão enganados facilmente pelos falsos profetas. Verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Percebeu aqui que existe a ação humana de perseverar até o fim? Para quê? Para receber a salvação que pertence somente a Deus, aonde Ele dará a todo aquele que perseverar até o fim. Aqui nós temos mais um indicativo claro do livre-arbítrio humano. Versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Jesus está dando referência à profecia de Daniel, que se encontra ali em Daniel, capítulo 9, versículo 26 e 27. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sob o eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Aqui, meus irmãos, pelo que parece, Jesus está se referindo à destruição do templo que ocorreu em Jerusalém no ano 70 d.C., que foi exatamente dessa forma a qual ele descreveu. E quando Jesus se refere que eles deveriam orar para que a fuga deles não ocorresse nem no inverno e nem no sábado, o inverno é porque a gente sabe que no inverno tudo é mais complicado de se fazer as coisas. E no sábado, eles deveriam guardar o sábado. Era lei para todos os judeus guardar o sábado. E existia uma tradição entre eles que eles não poderiam andar mais do que 1 quilômetro num dia de sábado. Então por aí você já imagina a complicação que seria a coisa. Versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserdes, eis que ele está no deserto, não saias, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Aqui, meus irmãos, Jesus se refere a um problema que ocorre com Israel até os dias de hoje, porque até hoje eles não acreditam que Jesus era o Messias. Então, eles ainda continuam aguardando, esperando a vinda do Messias, a vinda do Cristo. Porque a verdade é, como você já aprendeu, que Cristo significa Messias, tá lembrado? Portanto, devemos tomar muito cuidado, porque os falsos profetas estão por aí, como Jesus disse, operando grandes sinais e maravilhas, ou seja, usando os dons do Espírito Santo, falando em nome de Jesus, podendo enganar até mesmo você. Verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. A questão do relâmpago que Jesus está se referindo aqui, meus irmãos, não está na velocidade
como muitos acabam interpretando. O que Jesus está querendo dizer é que como o relâmpago se mostra de um canto ao outro, ele se mostra de uma ponta a outra, todos podem vê-lo, assim será a segunda vinda de Jesus, aonde como o relâmpago todos o verão. Versículo 29. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombetas, aos quais reunirão seus escolhidos nos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Conseguiu perceber aqui, meus irmãos, que Jesus está dizendo que é somente depois da grande tribulação é que ele virá? Ele também está dizendo que todos os povos da terra o verão, os anjos virão tocando trombeta e vão ajuntar todos os seus escolhidos, ou seja, este é o arrebatamento da igreja. Porém, algumas linhas teológicas, como os pré-tribulacionistas, que não acreditam que a igreja passará pela grande tribulação, eles colocam esse versículo que Jesus estará vindo já com a sua igreja para estabelecer o milênio. E esses escolhidos, a qual os anjos vão ajuntar naquele dia, seria Israel. E aí, no que você acredita? A igreja vai ou não vai passar pela grande tribulação? O que você entendeu sobre esse texto? Verso 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aquela geração realmente viu tudo aquilo que Jesus disse que ia acontecer com a destruição do templo, a destruição de Jerusalém pelo imperador Tito. Verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Preste bastante atenção a partir daqui, meus irmãos. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui, meus irmãos, Jesus não está dizendo que o mundo estará em plena paz quando ele vier. O que ele está dizendo, ele está se referindo, fazendo um comparativo com o dilúvio, que foi repentino, ou seja, ninguém esperava. Então, ou seja, a vinda de Jesus será no momento em que ninguém estará esperando. Um grande exemplo disso, meus irmãos, é o que nós passamos em 2020 com a pandemia do Covid-19. Você está lembrado? Enquanto estava se morrendo apenas algumas centenas de pessoas, o mundo ficou em pânico, todos confinados dentro da sua casa, com medo, achando que aquilo seria o fim do mundo. Mas o tempo foi passando, as pessoas foram se acostumando, porém naquele momento em que as pessoas se acostumaram, já morriam milhares de pessoas por dia. Aonde ninguém mais acreditava, nem estava mais se preocupando com aquilo, já tinha acostumado com a situação. Aquela situação já tinha se passado a ser normal. Ou seja, o que eu quero dizer, as pessoas se acostumarão com a grande tribulação. Versículo 40, vamos lá. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Aqui, meus irmãos, tem um grande embate teológico, porque alguns acreditam que aqui seria o arrebatamento da igreja. Outros já apontam esse texto como sendo aqueles que se vão, um vai ser deixado e o outro vai ser levado. Aqueles que se vão seriam aqueles que vão morrer na grande tribulação. Verso 43. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus finaliza essa questão
dizendo que até mesmo a igreja, porque Jesus está dizendo isso aos seus discípulos. Então, ou seja, até mesmo a igreja não estará esperando o dia da sua vinda, mas nós devemos estar preparados. Então nós vemos que isso aqui é um retrato ideal da parábola das 10 virgens. Vocês estão lembrados? Aqui também algumas linhas teológicas defendem que essa questão de Jesus vir como ladrão seria de uma forma de surpresa ou uma maneira secreta que ele viria e arrebataria a sua igreja. Já outras linhas defendem que essa questão do ladrão é que o ladrão ele vem de surpresa no momento que você não está esperando. Assim também como Jesus virá de surpresa, como ele está explicando aqui no verso 44. E aí, qual dessas duas linhas você defende? O que você está entendendo sobre esse texto? Verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabes, castigá-lo-á e lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Veja que Jesus finaliza a questão dizendo que são somente os não salvos que serão pegos de surpresa naquele dia, porque os salvos o esperam todos os dias. E quando Jesus se refere a servos maus, pode ser aquelas pessoas que conheciam a verdade e acabaram se desviando do caminho da fé, cometendo coisas abomináveis. Que capítulo maravilhoso! Como é bom ler e entender a Bíblia, é ou não é verdade? Notou que há várias linhas de interpretação nesses textos, né? Então, se esse assunto te interessa, eu sugiro que você faça um curso de escatologia especificamente sobre a área que você acredita. Ou seja, se você é um pré-tribulacionista, que são aqueles que acreditam que Jesus virá antes da grande tribulação, então você faz um curso nesse sentido. Porém, se você é um pós-tribulacionista, que são aqueles que acreditam que Jesus virá só depois da grande tribulação, você faça um curso nesse sentido. Pois eu vou te dizer, viu, esse assunto é um debate sem fim, porque as duas linhas teológicas defendem e muito bem cada um dos seus argumentos. E nós vamos ficando por aqui. E se esse vídeo foi bom para você, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal, é tudo bem rapidinho de fazer, dá só uma olhada. Basta você clicar aqui ó, em inscrever-se. O de cima não, que o de cima é o patrocinador, correto? Você vai clicar aqui ó, em inscrever-se, está inscrito. Aí você clica novamente e você vai aqui ó, em todas. Pronto, o seu sininho já vai ficar ativado. Aqui também você deixa aí o seu like, que nos ajuda muito. E aqui você deixa um comentário. Deixe pelo menos um amém aí, que já nos ajuda bastante. Feito o seu comentário, aqui você pode compartilhar. Clica em compartilhar. Você pode mandar para qualquer um dos seus contatos, tanto do WhatsApp, Facebook, Instagram, ok? E como prometido no início, nós vamos te deixar agora a playlist que contém todos os capítulos até aqui. A playlist é essa que vai aparecer aqui para você. Tá combinado? Então fique com Deus. Um forte abraço e te espero, no próximo capítulo.